foi culpa minha. E isso é uma coisa que acontece muito, eu acho, com todas as mulheres que têm os seus filhos no puerpério. Oiê, tudo bom? Meu nome é Gisele Branger Patrício e esse aqui é o meu canal. Hoje eu resolvi trazer o assunto do puerpério pra vocês. E o que é este puerpério? Que seria os 45 dias depois que o bebê nasce, né? Esse período de resguardo que a gente tanto conhece. No resguardo, no puerpério, as mulheres passam por tantas transformações no corpo, tipo, desde o útero até a mente. Então, a gente passa por transformações hormonais, no tamanho do útero, ele começa a se contrair para voltar ao normal, porque numa gravidez ele pode chegar até 32 centímetros, é muito grande. E então o nosso corpo começa a passar por todas essas mudanças e nos fazendo pirar um pouquinho com tudo isso. Por isso muitas mulheres acabam desenvolvendo a depressão do pós-parto por causa disso tudo, por essa falta de hormônio, que a gente acaba tendo uma queda nisso tudo. E também entra a parte da amamentação, né? Os primeiros dias de amamentação nesse puerpério. A minha experiência com o RN em casa foi, tipo assim, é uma fase maravilhosa. A gente tem aquele nenenzinho em casa, lindo, cheirosinho, aquela coisa assim, neném. É maravilhoso essa fase, mas tem essa parte ruim do puerpério, que é quando o nosso corpo começa a voltar ao que era antes da gravidez. Antes de eu estar grávida, eu nem sabia o que era o puerpério. Tipo, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, escutado ninguém falar no puerpério. E depois que eu engravidei, a minha irmã me mandou alguns vídeos falando sobre isso e os cuidados que a gente tem que ter com a gente mesmo para não desenvolver uma depressão pós-parto, né? Então, depois, quando eu tive meu bebê, eu percebi que realmente o puerpério é uma fase bem complicada, sim. Tirando essa coisa toda de maravilhosa, de, né, maternidade linda e maravilhosa, tem muita parte ruim e que é cansativa. Nos primeiros dias ali do Mateu, eu ficava um tanto apreensiva com tudo, sabe? Tipo assim, depois que você vira mãe, principalmente nesses primeiros dias, você acha que tudo de ruim que existe no mundo vai acontecer com seu filho. Isso é uma coisa que eu não sei explicar, mas é um medo que a gente desenvolve, tipo, uma coisa assim, sei lá, surreal. É um medo que eu não sei de onde vem. Você começa a ter medo das coisas, tipo, parece que tudo vai acontecer com teu filho, entende? E nos primeiros dias ali, de recém-nascido, eu quase não conseguia dormir à noite. Claro, eu tinha que acordar várias vezes para dar de mamar para ele e tudo mais, mas porque eu acordava porque eu tava tendo pesadelos. Eu passei uns 15 dias ali no puerpério tendo muito pesadelo, e todos os meus pesadelos eram com o meu filho, de coisas ruins acontecendo com ele. Isso foi uma fase bem chata pra mim, tipo, uma coisa bem complicada, sabe? Porque nos momentos que eu poderia dormir, que eu poderia descansar, enfim, eu acabava, tipo, sonhando essas coisas assim, aleatórias. Eu não sei se esse negócio de pesadelo acontece com toda mulher, mas comigo aconteceu e foi bem ruim. Então, eu sonhava, tipo, as coisas mais bizarras que vocês podem imaginar. Tipo assim, minha casa pegando fogo e não conseguindo tirar meu filho de dentro de casa. Era desse jeito, mas era sonho, sabe, muito bizarro e que acaba acarretando um medo muito grande, né, gente? E de tudo, aí você começa a pensar, tipo, meu Deus, eu tenho uma vida aqui pra criar, eu tenho que ensinar essa criança nesse mundo. Aí você começa a ver notícias e ver do jeito que o mundo tá e você começa a ficar muito preocupado. Então eu acho que essa questão da preocupação e do medo é uma coisa que acarreta muito no nosso puerpério. Ele fica muito presente, a gente desenvolve um medo assim absurdo. E outra coisa também que eu tinha era que eu me sentia muito incapaz. Então, nesse tempo assim de puerpério, nesse período, muitas vezes eu chorava porque eu achava que eu não ia dar conta, porque ele era tão pequeno, tão frágil, eu não sei, eu chorava, eu pensava que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Então, muitas vezes eu tomava aquele banho rápido de 5 minutos pensando assim: meu Deus, meu filho tá precisando de mim, eu preciso dele, e, tipo, ele não pode ficar longe de mim de jeito nenhum. E também
eu tive meu bebê na época da pandemia, né? Então, quando eu tava, tipo, bem no auge, assim, que ele nasceu em maio, então tava, assim, bem forte essa questão de pandemia. E isso me assustava bastante, creio que não só eu, mas todas as mulheres grávidas e que tiveram bebê nessa fase, assim, isso assustou bastante. E uma coisa que eu tinha muito medo era de contrair o vírus, eu não poder amamentar meu filho, não poder ficar perto dele, e eu tinha muito medo disso também. É isso, eu chorava muitas vezes, com medo de não conseguir, de não dar conta, de ser uma mãe ruim pra ele. Tanto que teve uma vez, que foi no meu puerpério, que eu estava mexendo no meu celular, assim, na cama deitada, e meu bebê tava do meu lado. E o celular escorregou da minha mão e caiu, mas, nem chegou a bater tão forte assim nele. Mas, gente, eu chorei de um jeito, assim, que parecia que eu tinha, meu Deus, feito a pior coisa do mundo com meu filho. E eu chorei muito, 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 muito. Eu fiquei me culpando, porque aquilo foi culpa minha, que se tivesse dado alguma coisa, foi culpa minha. E isso é uma coisa que acontece muito, eu acho, com todas as mulheres que têm os seus filhos no puerpério. Acontece essa coisa de você ficar se culpando por tudo que acontece. Se seu filho tá com cólica, a culpa é minha, foi eu que comi alguma coisa que não fazia bem pra ele. Enfim, a gente acaba acarretando muito essa culpa, esse medo, e isso é uma coisa muito comum. E acredito que se eu não tivesse pesquisado um pouquinho sobre o puerpério antes da gravidez, no período da gravidez, antes de eu passar pelo puerpério, depois eu ficaria, um pouco com medo dessa fase e não entenderia o porquê de estar sentindo tudo isso, sabe? Que é uma fase complicada e a gente fica meio assim, a gente não se entende. A gente não sabe por que estamos pensando isso, por que estamos se sentindo assim. E outra coisa também que eu aprendi foi que a gente precisa muito também pedir ajuda. A gente precisa entender que quando você vira mãe, você não precisa carregar tudo isso pra si. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer isso, porque eu sei que não é fácil e eu não vou, eu não tô aqui pra julgar quem não pede ajuda, porque eu sei que não é fácil. Porque a gente se sente culpada. Quando eu tive o meu bebê, o meu marido estava desempregado, então ele pôde ficar esse período do puerpério inteiro comigo, o que por um lado foi muito bom, e por outro, né, ele estava desempregado. Mas a minha família estava ajudando bastante a gente, graças a Deus. Logo depois ele já conseguiu emprego, então deu tudo certo. Mas foi muito bom ter esse período dele em casa. E hoje eu vejo que, também isso foi um cuidado de Deus, sabe? Nos mínimos detalhes. Porque talvez eu sozinha não teria conseguido, eu teria ficado, pior, sabe? Levando mais essa culpa, com mais medo. Enfim, porque nos primeiros dias a gente nem dava banho nele de tanto medo que a gente tinha de machucar ele, porque ele era muito pequenininho. Aquela coisa do cordão umbilical, sabe? Que fica ali. E a gente tinha muito medo de machucar ele, de dar alguma coisa, sabe? E nos primeiros dias quem deu banho nele foi minha mãe. Então, essas coisas a gente tinha muito medo. Mas hoje eu vejo que, o meu marido ter ficado em casa esse tempo comigo me ajudou muito, porque além de ele me ajudar, durante a noite, durante o dia, ficando com ele, me ajudando em tudo que eu precisava, tanto nos serviços de casa e comigo mesmo, ele me ajudava emocionalmente também. Então, quando eu chorava, às vezes eu falava pra ele que, eu não tava me sentindo bem. Ele sempre tava ali me incentivando com, palavras de incentivo e sempre me ajudando de toda forma possível. Então, isso é uma coisa que ajuda muito. Eu particularmente, estou aprendendo a pedir mais ajuda, porque isso é uma coisa necessária. A gente não precisa ter medo de ser um pouco egoísta de vez em quando. Eu vou dizer egoísta, mas não é de uma forma ruim, sabe? Depois que a gente vira mãe, o nosso tempo, o nosso mundo gira em torno do nosso bebê. E eu entendo isso, eu sei, porque eles são pequenos e eles dependem totalmente da gente. Ainda mais,
se é a amamentação de peito exclusiva, a gente tem que estar o tempo todo com a criança, nesses primeiros dias. Porque eu não tô julgando, longe de mim, de quem amamenta por fórmula ou coisa assim, mas tipo assim, você pode pedir pro seu esposo, por exemplo, dar a fórmula pro bebê pra você fazer outra coisa. Mas quando tipo assim, quando você amamenta no peito, é exclusivamente isso ali, entendeu? Tipo, seu filho depende totalmente de você. Então, nesse primeiro período, ele fica o tempo todo no peito, ele quer ficar o tempo todo no peito. Então, você é muito dependente do seu filho e seu filho muito dependente de você. E acaba acarretando essas coisas na gente e a gente fica muito cansada mesmo. Tipo, e eu aprendi, né, que a gente não precisa ter medo de ser um pouco egoísta de vez em quando e querer um tempinho pra gente. Tirar um tempinho pra se arrumar, sabe? Pra se sentir bem, porque o puerpério já faz isso com a gente já fica lá embaixo, porque nosso corpo tá mudando, aí começa uma queda de cabelo horrível e você começa a ficar tipo, meu Deus, meu cabelo tá caindo. A gente não se sente a coisa mais maravilhosa do mundo, porque também nosso corpo ainda não voltou ao normal e você tá tipo aquela coisa assim, você fica pensando nisso, você fica pensando no seu corpo de antes da gravidez, mas depois da gravidez seu corpo nunca mais vai ser o mesmo. Então, o puerpério faz isso com a gente, sim, mas se isso acontecer com você, você não precisa ficar tipo se sentindo culpada em pedir ajuda. Você pode sim ser um pouquinho egoísta, você pode querer um banho quente, relaxante de mais de 5 minutos. E você pode querer comer a comida quente, sim. Porque depois que a gente vira mãe, quem é mãe não entende, sabe? Que a gente geralmente come a comida fria, já que, né? A gente tem que estar ali em prol do bebê, então acaba que nossa comida tá sempre fria, mas... Fora essa parte, coisas maravilhosas da nossa maternidade. Mas é isso, eu só queria deixar aqui pra vocês que eu tive essa experiência, tive experiências de pesadelos e uma mistura de sentimentos, de ansiedade, de medo. Mas a gente não deve ter medo de pedir ajuda pra outra pessoa que tá ali com a gente, que tá acompanhando, seja ela tipo o pai do bebê ou simplesmente uma amiga, um amigo, ou pai e mãe, enfim, alguém que você confie. Você pode sim pedir ajuda e você deve pedir ajuda. Não só para cuidar do seu bebê, mas se você vê que você não está bem, tipo assim, se tá muito... Isso, se você está desenvolvendo uma depressão, você tem que sim pedir ajuda. Você tem que falar com algum profissional, você tem que ir ao médico para saber se está tudo certo com você, para começar a tomar vitaminas, ou enfim, para ver o que pode ser feito para você ficar bem e tudo ao seu redor ficar bem também. E a gente sim precisa pedir ajuda, porque a gente não dá conta sozinho. Você pode sim pedir para alguém: olha, vem, por favor, passa a vassoura na minha casa, porque... Não, eu acabei de ter um filho, não posso varrer ainda, querido. Pode passar a vassoura aqui. Porque eu sei o quanto isso é difícil, mas a gente tem que aprender que as pessoas que estão ali, que amam a gente, elas também querem ajudar. Eu, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa, que todo mundo que vinha me visitar, mesmo na época da pandemia, mas com todos os cuidados, tá, gente? Vinham me visitar, sempre pedia se precisava ajuda com a casa, com alguma coisa, botar a roupa a lavar, ou varrer a casa, lavar a louça, enfim. Isso sempre foi um ponto muito positivo pra mim, porque ninguém vinha ali só pensando no meu bebê. Então, e você não precisa ter vergonha de falar isso, se alguém vem ali só, perguntar como tá o bebê, não sei o que, não. Tipo, se você precisa de ajuda, se você tá cansada, sim, peça pra segurar seu bebê ou peça pra fazer alguma coisa pra você, porque você não precisa ter vergonha disso, tá? A gente tá aqui nesse mundo com a nossa missão maravilhosa de ser mãe, mas a gente não precisa dar conta de tudo sozinha, tá bom? Então era isso, queria compartilhar um pouquinho essa minha experiência com vocês sobre o meu puerpério e tudo que aconteceu comigo. E se você conhece alguém que passou por isso, ou se conhece alguém que vai passar por isso ainda, compartilha esse vídeo com essa pessoa, marca alguém aqui nos comentários pra ver esse vídeo também. E é isso, curta esse vídeo
E se inscreva no meu canal, tá bom? E me siga nas redes sociais também, porque eu tenho meu Facebook e meu Instagram e que eu posto diariamente coisas sobre o meu bebê, como ele tá, porque ele tá bem grande. Então me siga lá nas minhas redes sociais, tá bom? E é isso. Beijo, tchau!